Você já parou para pensar o que faríamos se realmente encontrássemos uma forma de vida inteligente fora da Terra? Como será que deveríamos conversar com eles? Sobre o quê? E de que jeito? E o mais importante, será que é mesmo possível aprender a língua de seres tão diferentes de nós? E se em vez de palavras eles se comunicassem usando algo como feromônios? Como a gente poderia entender esse tipo de linguagem? E por fim, por que será que aprender o idioma de um alienígena é algo tão diferente de estudar uma língua estrangeira aqui da Terra? Olá pessoal, esse é o nosso canal Pipa e eu sou o Deluca. No vídeo de hoje a gente vai falar de um tema um pouco fora do comum aqui no nosso canal. Vamos mergulhar no mundo da linguística. Então, fique com a gente até o final e aproveite. Vamos nessa, porque tá só começando o nosso conteúdo de hoje. O que define a verdadeira inteligência? Afinal, o que exatamente separa os seres humanos de outros animais? À primeira vista, a resposta parece simples. É o fato de termos inteligência. Mas aí vem a grande questão: como afinal a gente define essa tal inteligência? Na prática, essa é uma pergunta extremamente complexa, e cientistas vêm se debruçando sobre ela há séculos, sem chegar a um consenso claro. A ideia aqui não é resolver um dos maiores dilemas da história dentro de um único vídeo, claro. Mas queremos pelo menos organizar o assunto de forma acessível, mesmo para quem não tem familiaridade com filosofia. Para começar, por mais que doa um pouco dizer isso, é difícil considerar que os insetos possuam algo que realmente possa ser chamado de inteligência. É verdade que as formigas, abelhas e cupins mostram padrões de comportamento bem complexos, são extremamente trabalhadores e vivem em sociedades organizadas, que nos lembram até mini-estados. Mas na prática, essas ações seguem padrões instintivos bem simples, baseados em algoritmos fixos. E o mais curioso, os próprios insetos não têm a menor ideia do que estão fazendo. A forma mais fácil de entender isso é comparando com NPCs de videogame. Eles só reagem a comandos pré-determinados e sempre respondem da mesma maneira. Esses programas instintivos funcionam bem enquanto o ambiente se mantém previsível. Mas quando algo inesperado acontece, eles não conseguem lidar e ficam presos num ciclo de ações sem sentido, que muitas vezes termina com a morte do animal. É por isso que quanto mais evoluído é um animal, menos ele depende de instintos fixos e mais passa a agir com base no aprendizado e na análise do ambiente ao redor. Em outras palavras, ter inteligência significa ir além de simplesmente reagir de forma programada. É reconhecer e compreender o mundo à sua volta de forma ativa. Animais mais desenvolvidos têm essa capacidade. Entendem o que sentem, conseguem mudar de comportamento conforme a situação e ainda constroem relações sociais complexas não só com outros da mesma espécie, mas até com humanos e outros animais. Hoje em dia já foi cientificamente comprovado que muitos bichos de estimação, como cães, gatos, ratos, porquinhos da Índia e até guaxinins, reconhecem seus donos no meio de outras pessoas, conseguem captar emoções e até demonstram empatia. Ficam felizes quando o tutor está alegre e tristes quando ele está mal. Mas será que isso quer dizer que eles realmente têm inteligência? A resposta é claramente não. Se o seu pet se aproxima de você quando você está triste, isso mostra que ele percebe o seu estado emocional. Mas isso não quer dizer que ele entenda o motivo. Você pode estar para baixo por ter perdido o emprego, por problemas de namoro, por uma notícia ruim do mundo ou até sem motivo aparente. Mas no máximo o animal vai pensar algo do tipo: será que ele está com fome? Ou será que ele está sentindo dor? E é aqui que a gente chega a outro ponto fundamental para medir a inteligência: a capacidade de entender estruturas sociais complexas e lidar com conceitos abstratos. Animais mais evoluídos são seres tanto biológicos quanto sociais. Eles agem por instinto em coisas como alimentação, segurança, reprodução e laços com outros indivíduos. Mas ao mesmo tempo, seu comportamento e personalidade são moldados também pelo ambiente e pela convivência. Entre todos os seres vivos, nenhum leva essa complexidade tão longe quanto o ser humano, que vive numa teia social imensamente mais intrincada, onde as influências externas afetam fortemente nossas ações. Nós, humanos, somos capazes até de contrariar nossos instintos mais básicos por vontade própria. Um ativista político pode se recusar a comer em protesto,
e um monge pode abrir mão da vida sexual por sua fé. Já os animais, por mais inteligentes que sejam, simplesmente não conseguem fazer esse tipo de escolha. Qual é o papel da linguagem nisso tudo? Pois bem, seres inteligentes como nós humanos vivem uma vida social muito mais complexa e consciente do que qualquer outro animal, e essa vida é moldada pela cultura. Agora, imagine uma cena um tanto trágica. Um executivo está negociando ações quando, de repente, recebe uma mensagem avisando que o mercado acabou de despencar. Resultado? Ele vai à falência. E mesmo que essa mensagem não represente nenhuma ameaça física direta, nem interfira no coração de forma literal, ele pode sofrer um infarto, ali mesmo. Situações parecidas com essa existem aos montes. Isso mostra o quanto os fatores sociais e culturais são profundamente relevantes para o ser humano. Mas então, o que exatamente sustenta essa cultura? O que faz com que ela exista e se espalhe? E a resposta é clara: a linguagem. Um sistema incrivelmente complexo de códigos e símbolos que pode ser transmitido de pessoa para pessoa. E para conseguir decifrar esses códigos, não basta apenas ouvir ou ver, é preciso compreender o que eles significam de fato. Animais também têm algo parecido com linguagem. Roedores, golfinhos, elefantes, macacos, todos emitem sinais. Mas esses sinais costumam ser bem básicos. Só os humanos são capazes de lidar com ideias abstratas e conceitos realmente complexos. Sem uma linguagem sofisticada, a vida em sociedade simplesmente não seria possível. Crianças que crescem isoladas, como nos casos chamados de criança-lobo, geralmente não aprendem a falar. E como perdem a flexibilidade cerebral típica da infância, depois não conseguem mais adquirir linguagem, nem se adaptar ao convívio social. Em outras palavras, nossa civilização se sustenta na linguagem. É graças a esse sistema altamente desenvolvido de sinais que conseguimos permitir qualquer tipo de informação, por mais complexa que seja, para milhares ou até milhões de pessoas. O desenvolvimento da linguagem só foi possível graças a vários fatores evolutivos, como a expansão do cérebro e o abandono de certos instintos programados. E provavelmente, se houver vida inteligente em outros cantos do universo, ela também vai ter desenvolvido algum tipo de linguagem. Em muitas obras de ficção científica aparecem alienígenas que vivem em colônias, formadas por trabalhadores sem consciência própria e uma rainha como um mínimo de inteligência. Mas será que algo assim funcionaria de verdade? Nós achamos que não. Como dissemos antes, seres guiados apenas por instintos fixos não conseguem lidar bem com situações imprevisíveis. E civilizações que exploram o espaço se desenvolvem justamente em ambientes cheios de imprevistos. Por isso, faz sentido imaginar que alienígenas também sejam compostos por indivíduos conscientes, capazes de se reconhecer como seres livres e que tenham alcançado um alto nível de desenvolvimento graças à linguagem. Mas aí é que surge a grande pergunta: como seria essa linguagem? Será que conseguiríamos identificá-la? E mais do que isso, será que seríamos capazes de aprendê-la? Do you speak human? A linguagem humana é composta por dois elementos principais de informação: os sons, que formam as palavras, e os estímulos visuais, que se manifestam na escrita. Esses dois componentes se complementam mutuamente. Mesmo tribos isoladas que não possuem escrita utilizam sinais ou marcas para indicar posse de objetos ou delimitar territórios. Mas por que será que a nossa linguagem tomou essa forma específica? A resposta está no fato de que a maior parte das informações que recebemos do mundo exterior depende dos sentidos da visão e da audição. E isso está diretamente ligado à estrutura fisiológica do nosso corpo. Já os alienígenas podem ter uma fisiologia completamente diferente, e por isso suas formas de linguagem podem seguir lógicas totalmente distintas. Pode ser, por exemplo, que eles comuniquem por meio de cheiros ou feromônios. Ou talvez utilizem algo totalmente fora da nossa realidade, como campos gravitacionais. E mais, a própria forma de pensar deles pode ser diferente da nossa. Imagine que eles vivam 1000 anos. A maneira como se comunicam provavelmente seria muito mais lenta. Algo parecido com a língua dos entes, aquelas criaturas antigas do Senhor dos Anéis. Considerando o quanto já é difícil aprender uma língua estrangeira entre nós, seres humanos, essa ideia pode parecer até um tanto assustadora, né? Mas na prática não há motivo para tanto medo.
A tecnologia atual já está avançada o suficiente para registrar até as menores mudanças que esses seres provocam ao redor deles ou em objetos culturais. E para saber se aquilo é realmente uma linguagem, é possível recorrer à análise matemática. Dentro de padrões complexos que não ocorrem na natureza, a gente deve conseguir identificar repetições simples, equivalente a palavras ou símbolos. Arqueólogos usam um raciocínio parecido quando tentam descobrir se as marcas em ruínas antigas são apenas desenhos ou fazem parte de algum sistema de escrita desconhecido. Claro, para um linguista especializado em línguas alienígenas, o desafio técnico será muito maior. Mas o princípio básico é o mesmo. Uma vez identificadas essas possíveis palavras, o próximo passo seria usar o contexto para deduzir seus significados. E se os alienígenas também estiverem tentando decifrar nossa linguagem e forem amigáveis, esse processo se acelera muito. Quem sabe a gente até consiga montar um primeiro dicionário juntos? Talvez uma pessoa comum nunca consiga falar essa língua, mas um tradutor automático, uma máquina, com certeza pode dar conta. Se a linguagem deles também for baseada em sons como a nossa, isso facilita ainda mais o entendimento. Mesmo assim, ainda seria mais difícil do que qualquer idioma terrestre. Afinal, não há garantia de que conseguiríamos produzir ou sequer escutar os sons necessários. Pode ser que metade desses sons exija órgãos vocais que os humanos simplesmente não têm. E a outra metade pode estar em frequências que o nosso ouvido não capta. Ainda assim, tecnologias de síntese de voz poderiam resolver esse problema. E se o alfabeto deles for visual, existe sim a possibilidade de aprendê-lo. Talvez a gente nunca consiga falar fluentemente, mas perguntar o caminho ou comprar um sanduíche, isso provavelmente daria para fazer. No fim das contas, mesmo que não tenhamos nada em comum além da inteligência, acreditamos que a comunicação é possível sim. Porque inteligência, onde quer que surja no universo, tende a se manifestar de formas parecidas. Agora, isso não significa que o encontro vai ser pacífico e construtivo. Afinal, até aqui na Terra, pessoas que falam o mesmo idioma vivem entrando em guerra, né? Mas isso já é assunto para outro vídeo. E se você curtiu o conteúdo de hoje, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com quem você achar interessante. Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.